E aí pessoal, beleza? Vou gravar mais um aqui agora falando sobre esta questão que é muito importante quando a gente começa a modelar principalmente ciclos de refrigeração, tá? Ou entra em ciclo de refrigeração, isso aqui vira crítico pra gente fazer. E você tem que usar essas considerações. A primeira delas é você saber como você vai variar propriedades que são de líquidos e sólidos. Essa é uma questão que vale, né, para a gente estar, por exemplo, trabalhando com líquido de refrigeração, R134, a gente não tem tabelas para líquido comprimido. Você olha lá no nas tabelas que nós temos, então aqui, olha só, tabela 1, eu tenho depois a tabela de água saturada, né, com tabela de pressão, depois a temperatura, quer dizer, a temperatura, e agora a tabela puxada pela pressão, que agora depois eu tenho as tabelas de vapor superaquecido, e vão ter várias tabelas aqui de vapor superaquecido de água, tá vendo? E no final eu tenho as tabelas de líquido comprimido para água. Mas essas tabelas de líquido comprimido estão para pressões bem altas, pressões muito altas, 25 bar, 50 bar, essa pressão aí, a gente está falando de, para quem trabalha com PSI, 25 atmosferas já é coisa pra caramba, né? Para quem trabalha com PSI, eu estaria falando de 300, mais ou menos aí uns 350, 360 PSI é muita coisa. Isso é muita coisa, é muita pressão. E aí você tem realmente tabelas de líquidos comprimidos, tá? Não vai faltar até chegar no ponto de saturação. Mas, se existir a possibilidade de você estar trabalhando com um líquido a uma pressão baixa, você não vai ter onde buscar valor. Vamos supor, por exemplo, eu tenho aqui vou desenhar aqui agora um diagrama TV. Diagrama TV eu tenho sempre o meu domo de líquido vapor, né? Deixa eu tirar essa seta aqui. Eu tenho primeiramente o domo de líquido vapor. Ele é meio assim, né? Nessa forma, no diagrama TV. E aí eu tenho as minhas linhas de pressão. Vou pegar uma linha de pressão mais baixa aqui, por exemplo. Eu faço esse desenho aqui, ó. E aqui, depois é uma reta. E depois ele chega aqui no vapor saturado, ele passa a ser um vapor superaquecido. Pode ser que eu esteja, por exemplo, eu queira um valor, a gente resolva uma questão, né? A gente tem aqui, por exemplo, agora, deixa eu chegar mais perto, a nossa temperatura de saturação, deixa eu escrever esses valores, né, para ficar mais claro aqui, ó. A gente tem a nossa temperatura de saturação, Tsat, e, bom, se eu peço, se um exemplo, um exercício, ou se você precisa encontrar na sua aplicação alguma temperatura que está abaixo da temperatura de saturação, ou seja, estaria nessa região aqui, ó, a temperatura estaria mais ou menos por aqui, você fica um pouco perdido, né? Você fica um pouco perdido, você fala, como é que eu vou encontrar esse valor de temperatura? Às vezes a gente fala qual é a pressão que ele está. Fala assim, ó, busquei, por exemplo, peguei água no rio. A água no rio está a pressão atmosférica, tudo bem, mas aí às vezes peguei água no recipiente, não sei qual é a pressão desse recipiente, por exemplo. Tá lá, é uma água no recipiente, eu peguei ela a temperatura tal. Se você sabe esse valor, mas vamos supor que você queira buscar, por exemplo, esse valor aqui, ó. Quero que você me dê o valor da sua entalpia, ou energia interna, ou volume específico, exatamente nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui. Esse valor não é tabelado. O que você vai fazer? Olha, esse diagrama que eu fiz e a forma como a gente desenha, com essas curvas, né, essas curvas de variação aqui na região de líquido comprimido bem amplas, esse é um exagero bizonho da realidade. As curvas não se parecem dessa forma. A realidade mesmo, as curvas de pressão constante, próximos à linha de líquido saturado, elas são muito mais coladas aqui, ó, são bem mais próximas do que esses desenhos que a gente está fazendo. Isso aqui é um exagero visual que eu estou fazendo, para vocês conseguirem enxergar que tem uma variação ali. Mas as variações de volume para líquidos comprimidos é muito pequena. Então essas curvas, na verdade, são muito mais coladas a essa curva aqui, ó, muito mais próximas à curva de líquido saturado. Então, quando eu vou buscar um valor, eu tenho duas opções. Eu posso pegar aqui na minha linha de pressão constante e considerar que o meu valor é esse aqui, ó. Considerar que o meu valor vamos supor que eu estou querendo saber qual é o volume específico no ponto vermelho ali, naquele ponto vermelho que eu sei lá, tem uma pressão 1 e uma temperatura 1. E aqui eu estou te dando, na verdade eu quero saber só isso aqui, eu só sei a temperatura dele. Vamos supor, só sei essa temperatura 1 aqui. Quero saber o volume específico em T1. Como é que eu vou chegar nesse valor ali? Eu posso falar que é o volume específico da temperatura de saturação, certo? Eu posso ir lá e falar, ó, esse aqui é o volume específico, eu pego na tabela o valor de saturação.
eu sei qual que é o valor do volume específico, eu tenho a minha temperatura, às vezes é uma temperatura muito mais baixa, eu falo, isso aqui é o meu volume específico na temperatura de saturação. Se eu já souber a pressão, né, eu posso ir lá buscar, mas a minha temperatura de saturação está aqui em cima. Mesmo no mapa ela está longe, né? Se eu for olhar na realidade, é muito melhor eu pegar nessa mesma temperatura que eu estou, fazer uma aproximação e dizer que o meu volume específico está aqui. Se eu pego ele aqui, ó, eu falo que o meu volume específico em 1, ele é igual ao volume específico da temperatura de saturação a T1. Esse valor aqui ele é muito melhor, muito mais próximo do meu vermelho, do meu ponto vermelho que eu preciso encontrar, do que o valor de baixo. Então eu acabo esquecendo esse valor de baixo aqui. Esse valor de baixo aqui, que seria só pegar um valor na temperatura de saturação, não me é muito útil. Mas esse valor marcado em amarelo ele é mais útil. Essa aproximação aqui, ó, pelo fato dessas curvas aqui, essas curvas de líquido comprimido, serem na realidade muito mais próximas das curvas de líquido saturado, que são essas pretas, eu posso aproximar fielmente os meus dados de uma região de líquido comprimido pelos valores naquela mesma temperatura para líquido saturado. Então é uma aproximação válida essa aqui. Está aqui mostrada aqui no exemplo do livro, está vendo? Olha, isso aqui é um pouco mais real, né? O livro desenha muito melhor do que eu. Você tem esse vermelho aqui, que é a sua linha de líquido saturado. Você tem a linha que você tem uma pressão constante. Esse é o processo de pressão constante. Depois ele começa a mudar aqui de fase, começa a tornar uma mistura líquido-vapor. Eu poderia realmente, como eu falei, falar, se eu sei qual é a minha pressão e a temperatura, eu vou querer pegar ele aqui, por exemplo. Mas esse ponto é muito mais distante desse do que esse aqui, ó, está do lado dele. Então eu aproximo para o valor que está mais próximo, né? Eu aproximo o meu valor. Se eu souber qual é a minha pressão e temperatura do meu volume específico, eu aproximo esse valor pelo valor na temperatura que eu estou procurando do líquido saturado ali perto. E faço a mesma coisa para a energia interna, tá vendo? Então eu posso aproximar qualquer valor por isso aí. Eu posso fazer a mesma coisa se eu considerar também a entalpia. A entalpia só trabalha um pouco mais essa questão, né? Porque a gente tem a definição de entalpia esta daqui, ó. Mas agora eu estou considerando que eu estou ali numa aproximação onde eu posso aproximar tudo pelo líquido e o vapor saturado. Ou seja, eu posso usar esta definição aqui, ó. Falar que a minha entalpia do líquido saturado é aproximadamente igual à minha pressão de saturação vezes o meu volume específico mais a energia interna do líquido saturado. Se eu escrevo essa aproximação aqui, esta aproximação do meu líquido saturado, olha só, se eu pego esta definição que eu acabei de fazer aqui em cima e essa definição aqui embaixo, eu posso reescrever tudo dessa forma aqui, ó. Ou seja, desde que a minha diferença de pressões não seja muito bizonha, eu falo muito bizonha em magnitude mesmo. Se eu estou lá em 100 kPa e a minha pressão é de 10 kPa, não é uma diferença bizonha. Se eu estou em 100 kPa e a minha pressão é de 200 MPa, aí sim é uma diferença bizonha. Então eu começo a falar uma diferença grande. Se essa diferença não for muito grande, eu posso facilmente aproximar a minha entalpia naquela pressão e temperatura que eu sei que estão lá na região de líquido comprimido, por uma entalpia naquela pressão, por uma entalpia naquela temperatura, a temperatura que eu estou buscando, a mesma temperatura aqui, ó, só que eu vou buscar ela lá para líquido saturado, entendeu? Então é uma aproximação mesmo. E é isso aqui que está sendo dito aqui embaixo, ou seja, sempre a gente considera, ao invés de buscar o valor lá do líquido comprimido, isso aí normalmente nos é dado, né, um valor, busca um valor em certa pressão e temperatura. Você olha lá na tabela, pelo valor de pressão e temperatura, ele está na região de líquido comprimido. Eu não tenho acesso a esse valor. O que eu faço? Eu esqueço a pressão. Por um momento eu esqueço a pressão. Eu olho pelo valor da temperatura e eu acho aquele valor de temperatura, eu vou lá na tabela de saturação dele e busco para aquela temperatura qual que é o valor de líquido saturado. Eu uso aquele valor. É isso que se faz, essa que é a aproximação para substâncias sólidas, substâncias líquidas, beleza? Fica aí o recado, um abraço, até mais.